Olá, olá, empreendedores digitais. Thiago Augusto Grisibolski falando aqui. Eu separei um vídeo muito legal para falar das modalidades de ganhos com AdSense. Isso é uma coisa que virá no futuro para nós, mas que nós precisamos ter conhecimento. Eu vou explicar nesse vídeo como irá funcionar toda essa mecânica de ganhos com AdSense. Por que a nossa estrutura de ganhos com AdSense funciona e por que ela está dentro das regras, ok? E quais são as estratégias por trás de tudo isso que fazem esse negócio funcionar, ok? Vocês entraram nesse negócio com o objetivo de ganhar dinheiro com AdSense e talvez também, né, com CPA. Isso num futuro, né? Com venda de produtos por afiliação. Então, logo de cara, vocês estão vendo aqui um site chamado Coisas de Vó, tá? O layout desse site não será igual ao de vocês, tá? O de vocês vai ser um nível, versão acima desse aqui, porque eu estou aprimorando já esses sites. Eu vou apresentar esses layouts para vocês, tá? Nesse site, logo de cara, aqui você vê que ele é limpo, ele é leve, né? Esse site ele só contém códigos que ele precisa para carregar. Ele não é um tema comprado, não é um tema pago. A gente desenvolveu esse tema usando todas as linguagens de programações aí mais atuais, usando Gulp para gerenciar o código em si, né? Nós estamos usando o Sass para otimização dos estilos do site. Nós usamos Bower para inclusão de dependências dentro do site. Nós utilizamos o Git para versionamento. Vocês vão entender por que eu uso o Git nesse modelo de site. E dentro dele nós temos cada página carregando o seu próprio estilo. Então é um site otimizado, ele anda de acordo com as regras de otimização do Google e de SEO. Tá bom, gente? Mas tudo bem, isso aí a gente pode falar mais numa outra videoaula. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês aqui as modalidades dos anúncios, né? Então, aqui no portal Coisas de Vó, você pode ver que ele é até um site seguro. Isso aqui é básico, todo mundo tem que ter, né? Mais um ponto aí para SEO. Aqui ele é um site separado por categorias, né? Eu tenho a marca aqui do lado esquerdo, alguns links aqui do lado direito, um botãozinho marotinho ali de post aleatório, que isso é um site carregado de anúncio, um incentivo para a pessoa continuar navegando, tá? Vamos falar primeiramente sobre o site. Aqui eu tenho links de categorias, eu estou na categoria animais, tá? Então aqui eu só vejo postagens de animais. Deixa eu carregar essa página de novo aqui. Que eu mudei a resolução. E alguns anúncios ficaram ali. Vai, beleza. Essa resolução aqui está melhor. Tá bom? Então aqui descendo aqui eu tenho alguns já anúncios, né? Mas vamos descer mais. Depois eu tenho mais postagens direto nessa categoria, tá? Então o blog por si só, ele tem um contexto simples, sabe? Ele é uma forma da pessoa entrar, ver o conteúdo, ver o que se trata, ver a imagem destacada. Clicou aqui, ó, plantas que ajudam os cachorrinhos, né? Vai direto para a postagem. Daí a postagem vai ser uma postagem mais extensa. Ali eu estava na listagem, né? Na listagem de categorias. Aqui se trata do post inteiro, daí ele tem toda a descrição textual, alguns botões de compartilhamento, tá bom? Inclusive, se você abrir esse site no celular, vai aparecer um botãozinho do WhatsApp aqui, a pessoa pode compartilhar no WhatsApp, aqui no desktop não aparece. Vou mostrar para vocês no celular como fica. Tem umas modalidades de anúncios que inclusive só aparecem no celular, tá? Então vou mostrar isso para vocês. Eu estou com a conexão um pouquinho lenta porque eu estou longe do meu modem aqui. Então ele está carregando. Muito bem, pessoal. O site, vocês podem ver que ele tem uma barra de pesquisa também, que ela é atrelada ao Google. Isso aqui é Google também. Isso aqui você vai ganhar dinheiro só quando as pessoas pesquisam também. Então você ganha dinheiro quando as pessoas pesquisam, quando elas clicam nos anúncios, quando existem a impressão dos anúncios na tela. Enfim, você ganha de várias formas, né? Muito bem, eu acho que vocês já puderam compreender aí toda a ideia do site, né? Agora está carregando aqui as imagens. As imagens elas carregam full width, né? Largura total. Descendo um pouquinho mais aqui. Enfim, vai carregando conforme você vai rolando também. Questão de otimização.
Aqui os anúncios correspondentes, que é uma modalidade de anúncios que não aparece para todos os sites novos, aparece somente para sites com uma estrutura de conteúdo que depois o Google analisa e coloca para você. Já vou explicar sobre isso. E comentários com o Facebook propriamente, tá? Depois disso, mais posts relacionados e botões curtir e compartilhar o tempo todo. No lado direito aqui, quando você entra numa categoria, por exemplo, então aqui você vai ter os top 5, né? Enfim, a gente pode brincar com isso aqui, fazer outra coisa diferente de repente, né? Mas isso aqui é muito legal, né? Vamos ver aqui o primeiro top 1 aqui, ó, tem 123 mil visualizações. Imagine quanto de AdSense esse post aqui não rendeu, né? Então a gente fala de alcance, visualização no Facebook. Imagine trazer toda aquela galera do Facebook para dentro de um post, né? Então por isso que a gente vai trabalhar também com chamadas de ação, mas não aquela chamada de ação falsa, tá? Emagreça sem fazer nada. Não existe isso. Você vai fazer uma chamada honesta. Pão de inhame de liquidificador e sem glúten. Ele é muito nutritivo, cheio de benefícios para a saúde. Veja a receita, viu só? Como a chamada é direta e quando você entra no post, ele trata desse assunto mesmo, né? Então não é uma coisa mentirosa, que se você fazer isso, se você fazer clickbaits, né? Fazer chamadas para entrar dentro do site e dentro do teu site vai ter conteúdo mentiroso ou que induzem ao erro, logo o Facebook propriamente tem algoritmos que vai te bloquear e o AdSense também vai fazer isso. Não vamos fazer isso. Vias de regras, postagens genuínas, postagens de conteúdo relevante, tá ok? Muito bem, vamos falar agora sobre os anúncios, tá? O Google AdSense permite que você coloque 3 anúncios de gráficos e 3 anúncios de textos na mesma página, tá bom? E você pode até colocar um pouquinho mais, desde que não infrinja as regras do AdSense. Quais são essas? Colocar anúncios com chamada clique aqui ou anúncios em pop-up, anúncios que aparecem na tela voando para o usuário clicar e o usuário fica louco, depois ele clica, aparece anúncio de novo, aparece, não existe isso. A nossa taxa de clique é um pouco baixa justamente porque nós atuamos dentro das regras do AdSense, tá? Então o usuário ele vai degustar o site sem ser poluído de anúncios, sem ser chato e ao mesmo tempo vira e mexe, tem uns cliquinhos aí dentro desses anúncios, tá? Então, muito bem. Primeiro anúncio que aparece aqui é um anúncio horizontal, tá? Esse anúncio aqui é um anúncio de gráfico, tá? Mas esse eu configurei para ser responsivo, já vou explicar sobre isso. E vira e mexe ele aparece gráfico, vira e mexe aparece texto. Por que eu faço isso? Justamente para melhorar a otimização, tá? Do lado direito aqui, quando eu vou descendo a rolagem, eu já consigo ver o título do post, a imagem grandona e mais um anúncio. Esse anúncio tem uma técnica nele, ó. Ele é fixo, ele é um sticker, né? Ele é uma tipo cola na tela conforme você vai rolando. Isso aqui é de acordo com as regras do Google, tá? Não existe penalidade para isso, tá? Só existiria se você fizesse uma função no CSS chamado colocasse ele como um objeto fixo na tela sobrepondo todos os outros elementos, tá? Isso você levaria um strike do AdSense. Logo embaixo disso você tem novamente o título do post, os botões de curtida e 2 anúncios menores retangulares, tá? Acho que é até quadrado isso aqui, não sei agora. Mas esses anúncios aqui, ó, por que eu repito o título, né? Porque se você colocar muito anúncio acima da borda, o que é acima da borda? É isso aqui, ó, essa tela para cima, daqui de baixo para cima. Se você colocar mais de 3 anúncios aparecendo aqui, você já vai levar um strike do Google também, tá? Então você precisa colocar anúncios de uma forma que eles fiquem mesclados com o seu conteúdo, tá? E isso é um trabalho que a gente faz constante. Essa modalidade que eu estou mostrando aqui para vocês, daqui uma semana eu posso mudar, porque a gente está sempre estudando, a gente tem assessoria com a própria equipe do Google AdSense para melhorar isso aqui, tá? Então, descendo aqui, como eu coloquei também as modalidades dos anúncios para que eles apareçam sempre texto e gráfico, vocês podem ver que é até mais, né? Aparece mais gráfico aqui para mim, mas aparece também texto. Então isso aqui não tem problema porque eu configurei isso. Vejam só, mas esses daqui do meio do post são os anúncios mais clicados, tá? E, inclusive a gente está estudando a possibilidade de tirar esse anúncio daqui, tá? Porque esse anúncio
esse bloco de anúncio ele pode roubar clique da gente. Então a gente está estudando a possibilidade de tirar ele e fazer um teste. Agora eu vou te mostrar por que nossas ideias funcionam, né? Por que nossos sites são otimizados e a gente consegue obter o máximo de rendimento com o Google AdSense. Né? Descendo mais aqui, eu vou terminando falando sobre as duas últimas modalidades de anúncios aqui para desktop, que são os anúncios correspondentes, né? Que eu já mencionei. Esses anúncios aqui só aparecem para sites com um determinado período de tempo, com um determinado volume de posts. Tá? Se você olhar aqui, você tem postagens diretas para Coisas de Vó, ok? E alguns outros, uma chamada anúncio. Tá? Então, quando você clica aqui nesse anúncio, vai direto para esse anunciante aqui, que é o Infa Mega Shop, que ele é relacionado, veja que é uma relação. Inclusive eu estou falando de pão aqui, né? Ele relacionou pão e tal e colocou algumas coisas aqui. Outras coisas ele não colocou porque ele usou meu cache aqui e pegou algum conteúdo que eu gostaria de ver também. Então é coisa misturada com o site. E o Google faz isso, né? Tanto que quando você pesquisa, eu quero alugar um imóvel lá no Google, você está pesquisando uma imobiliária especificadamente, você vai pegar outras também em conjunto que você nem quer, mas de repente você clica, né? Enfim, funciona da mesma forma aqui. Descendo mais, você vai ter os comentários, mais postagens relacionadas, alguns botões de curtir de outras redes sociais e, por final, o rodapé, tá? Então você vê que é um site que não é poluído, ele não é carregado de anúncio e ele obtém um resultado muito bom. Esse site, por exemplo, ele obtém uma média de $100 de ganhos por dia, tá? E outra coisa, já aproveitando falando de AdSense, quando você tiver com o site, não fique clicando nos anúncios, tá? Não chame a família, não chame os parentes para pessoal, clique nos anúncios, isso aí não funciona, tá? O que o Google faz? Até se você usar uma ferramenta que autoclica nos anúncios periodicamente, ele vai contar esses cliques inválidos, tá? Então ele vai fazer uma estimativa de valor. Vamos supor que você teve 100 mil acessos, ele faz uma estimativa de quantos cliques e visualizações tiveram nesse site, porque existem robôs que podem entrar no teu site e contar visitas falsas, cliques falsos. Então ele vai fazer uma análise de tudo isso e vai contabilizar só os que foram de fato verdadeiros. Tá? Então um dia pode acontecer de vocês verem o AdSense contando $100 e de repente cai para 80. Por quê? Tudo é estimativo. Ele faz uma estimativa, depois ele faz a análise do que é verdadeiro e depois diminui esse valor, tá? Então não se assuste, o Google não está roubando você, nem nós, nem ninguém, entendeu? Nós não manipulamos ferramentas do Google. Muito bem. Agora, pessoal, olhando aqui, eu tenho mais uma modalidade de anúncio, que é a do pesquisador aqui, ó. Isso aqui é um anúncio. Acreditem ou não, é uma modalidade de anúncio. Então vamos pesquisar qualquer coisa de vó aqui. Vamos pesquisar coisas de vó mesmo. Buscar. Então quando eu vou buscar, vejam só, eu estou dentro da ferramenta do Google, com a minha identidade visual, com as minhas cores, e olha só que legal isso aqui. Então é um pesquisador do Google atrelado ao meu site, com a minha marca, né, e com anúncios também. Então isso aqui traz ganhos também, acreditem. Não é muito, mas traz ganho, tá? Então no final do mês, no final do dia, acaba contando aí para aumentar o bolo todo. E nós temos postagens somente do portal Coisas de Vó, que é muito legal, né? E em cima os anúncios patrocinados, tá bom? Então clicou aqui, ganhou. E também a cada 1000 visualizações, né? Então você vê que o AdSense é legal e funciona. E por que isso aqui não funciona para sites pequenos? Porque o AdSense, infelizmente, paga migalhas pra gente. Paga migalhas. Eles pagam menos de 1%, se eu não me engano, do que eles angariam de um anunciante direto com eles pagam menos pra gente, tá? Então vale a pena a gente construir primeiro a fanpage da forma que a gente tem feito e angariar o engajamento e as curtidas para depois fazer o site, porque daí a gente traz um volume de visitas aqui para o site e começa a visualizar os ganhos, tá? E diferente de fazer um site do zero, já botar um monte de anúncio e construir isso, você não vai ganhar nenhum centavo por dia, 2, se chegar a $1 seria assim para soltar fogos, né? Não vai acontecer isso, por isso que a nossa estratégia também nesse aspecto é legal. A gente primeiro constrói o público, depois traz o público para o nosso conteúdo dentro do site onde a gente vai ganhar. A gente vai ficar pescando, sabe? Um jogo de pescar. Com calma, paciência, vamos fazer um anúncio, vamos fazer uma publicação, vamos colocar um título legal, uma postagem legal, agora eu vou jogar a minha varinha e ela vai pescar
esses carinhas que estão lá no lago, no mar, que é o Facebook, né? Trouxe ele para dentro do site, aí ele se degusta aqui de outras formas, tá? Com os anúncios. Inclusive, nós vamos colocar outras informações legais aqui, que seria até surpresa, mas eu vou falar para vocês, de captar os e-mails, leads, construir leads desses usuários que estão visitando os nossos sites, tá bom? Agora, pessoal, vou mostrar uma outra coisa legal aqui para vocês, né? Como eu falei para vocês, eu uso o Git, que é uma ferramenta gestora de portais, de sites, onde eu consigo eu consigo juntar todos esses sites. E se vocês verem aqui, eu vou abrir outro site aqui, eu vou abrir um concorrente aqui, que é um site similar, concorrente nosso mesmo, né? Casa da Vovó, por exemplo. Ele contém as mesmas estruturas, mesmas modalidades de anúncios, mesma coisa, tá? Por que a gente faz isso? Porque na grande massa, quando a gente faz uma análise e estudo de anúncios, descobrimos que no site X o anúncio Y funciona mais nessa outra posição Z, né? Então, o que a gente faz quando a gente descobre isso? A gente aplica para todo mundo. Então, todo mundo está na mesma linha. Então, uma otimização linear. Otimiza para otimiza para todo mundo. Dentro de um site, dentro de um servidor, dentro de um só banco de dados, tá? Deixa eu abrir outro site aqui para vocês verem. Eu estou no Lá na Roça, eu tenho aqui, por exemplo, A Natureza é Bela. Então, todas essas marcas aqui nós vamos desenvolver essas identidade visual aqui também. Como eu disse, vai ficar um site bem melhor para vocês. Essa versão 1 vai ter uma versão 2, né? Vejam só que legal. Então, tem essa questão da otimização. Espero que vocês tenham compreendido isso aqui, tá? Agora, outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Como é que os anúncios se comportam dentro do celular? Muito bem, gente. Eu vou abrir o mesmo site aqui, ó, vou abrir Natureza é Bela. anaturezabela.com.br. Eu espero que vocês estejam visualizando. Vejam como o site ele se comporta dentro do celular, tá? Espero que vocês estejam vendo. Eu não consigo ver o retorno da minha imagem aqui, sabe? Daí fica ruim. Deixa eu abrir aqui o portal Coisas de Vó. Por que é importante ter um site responsivo, né? Então eu vou mostrar também por que é importante ter um site responsivo. Está aqui o site Coisas de Vó. Inclusive, se vocês verem agora, o anúncio que apareceria no lugar do desktop ali, apareceu o texto, tá vendo? Então essa é uma outra modalidade de anúncio, gráfico versus texto, que eles ficam mesclando, tá? Quando eu vou descendo aqui o scroll, olha outra coisa legal que apareceu aqui. Um anúncio fixo do próprio Google. Isso aqui é de acordo com as regras do Google, tá? Esse anúncio fixo aqui não fui eu que coloquei, não, foi o Google. E ele gera cliques. Então você está descendo no celular, rolando, ele aparece. Você pode apertar no botãozinho ali e você pode reduzir ele, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra página. Outro tipo de anúncio que aparece somente no celular. Vou clicar aqui num anúncio, numa postagem, ó, tem esse cara chorando aqui, ok? Quando eu clico numa postagem, olha só, outra regra do Google aqui que é permitida. Quando eu clico numa postagem, ele lasca um anúncio bem na minha cara. Acreditem ou não, isso é do Google. O Google faz esse tipo de black hat que eu considero. Eu acho muito chato, mas vira e mexe ele aparece quando você clica numa postagem, tá? Então, se a pessoa não quiser ver esse anúncio aqui, ela clica no botãozinho fechar anúncio e ela vai para a postagem. O site por si só ele é responsivo, eu clico aqui no menu, ó, ele expande, o site normalmente ele vai se navegar da mesma forma. Aqueles anúncios internamente do post que apareciam 2, agora só aparece 1, tá? Também para trabalhar de acordo aí com as regras do Google e por assim vai, tá? 80% a 90% dos seus ganhos virão do celular, tá bom, gente? Vou mostrar por quê. Eu tô com uma aba aberta aqui que é o Google Analytics, ok? Analytics, desculpa, eu sou mesquinho. Google Analytics. No site Coisas de Vó, veja uma coisa importante aqui. Olha só que legal isso aqui. 84% desses 196 acessos que estão agora dentro do site lá, 84% são do celular. Então, esse gráfico aqui não mente, tá? 11% do desktop e 5% da nata da sociedade no
tablet ali, tá? Então, imagine agora, pense comigo. Eu faço um site, coloco os anúncios do Google e ele não é responsivo. O que aconteceu com os teus ganhos? Você acabou de perder 90% dos seus ganhos se o seu site não for responsivo, não for otimizado. Então, isso é um trabalho que a gente faz acontecer. Se você não tem um site otimizado para o Google, meu filho, tanto para tablet, para desktop, para celular, você vai ter seus ganhos reduzidos, tá? Então, nosso site é mais focado no dispositivo móvel do que para todo o resto. Porque, na prática aqui, é isso que a gente visualiza. Hoje em dia, todo mundo está acessando o Facebook do celular. As redes sociais estão no celular. Eu mesmo, quando eu acesso o Facebook, eu estou sempre quase no celular, tá? Então, vocês vejam que esse é um site aqui, a Coisas de Vó, por exemplo, tem 1 milhão de curtidas. Ela posta um link do site a cada 1 hora. E essa é a frequência de visitas que ela tem simultaneamente, de minuto em minuto. Então, ele vai fazendo a contagem aqui, ó, de 5 em 5 minutos, tal, 40 pessoas, tal, né? Ele vai contando aqui os números de acessos, quais são as páginas que as pessoas acessaram, tá? Isso aqui vai estar configurado para vocês também, que é o Google Analytics. Ele diz aqui no mapa quais são os locais onde essas pessoas estão acessando, né? Olha só que legal, né? Tem pessoa lá em Fortaleza, tem pessoa lá em Salvador, enfim. Tem pessoas até em outros países aqui, só que nesse momento só tem pessoas no Brasil. A última postagem que ela deve ter colocado é essa aqui, ó, tá com 32 visitas, ou tá com 16 agora por cento dos visitantes mais ativos nessa página. Outra coisa importante também é servidor. Se você não tiver um servidor bom e otimizado para aguentar isso aqui, ele vai cair. Não pode colocar o teu site dentro de um servidor compartilhado. Então, logo de cara, a gente já vai começar trabalhando com um servidor VPS dedicado, tá? Otimizado também com os módulos somente que o site precisa para rodar. Não vai ter cPanel, não vai ter WHM, não vai ter nenhum tipo de gestor de servidor, mas também vai estar somente o teu site lá, somente ele, feitinho para rodar, sabe? Um carro que só tem um motor, que só usa só o motor e o volante. Só isso para ser para você ir no teu destino, né? Não tem porta, não tem janela, não tem nada dessas coisas. Justamente para você chegar no vácuo mesmo, sabe? Para aguentar um tranco. Esse site, por exemplo, nesse horário agora é 11h38 da manhã, às 10 horas da noite, essa contagem vai para 1.300, 1.400, que são os horários de pico, né? Lembrem do gráfico de baleia, tá? Outra coisa que vocês vão ver aqui no Google Analytics é o comportamento, tá? E aqui dentro do comportamento e visão geral, vocês vão ver esses gráficos aqui de visitas, mas existe uma outra coisa muito importante aqui, que é uma que vocês vão utilizar bastante para ver o que está acontecendo em termos monetários de ganhos do AdSense do seu site, tá? Então você vai ver que você vai ter aqui receitas do Google AdSense, tá? Quando você clica aqui nesse gráfico, a parte de cima aqui muda e você vai ver os ganhos do teu site. Esse site em questão. Se você tiver outro site, você vai clicar aqui em cima e vai selecionar esse outro site, tá? Mas aqui eu estou vendo somente do Coisas de Vó. Então, ontem o Coisas de Vó ganhou $68. Anteontem ganhou, no dia 6, na verdade, ganhou $114. E no dia 5, então você tem um gráfico por período aqui, por semana, por mês, você consegue ter uma resposta mais rápida aqui, caso você queira ver os ganhos mais rapidamente, né? E você pode exportar esses dados, tá? Você tem um vasto número de ferramentas aqui para utilizar e ver os seus ganhos, tá? Então aqui vai ser a ferramenta que você vai utilizar para ver os seus ganhos. Então ele sempre vai fazer uma contabilidade do dia, sabe? Você vai ver os dias anteriores, né? As contagens sempre estimadas, né? No final ele te dá o valor de fato que ele vai depositar para você, né? O valor final, o valor cheio. Então ontem ele teve $68, hoje é dia 8, ele não está mostrando dia 8, mas depois de amanhã ele mostra o dia 8 e assim vai. Vocês vão conseguindo ver os ganhos diários de vocês, tá bom? Então aqui, graças a Deus, esse site está numa faixa entre $60 a $120. Isso é uma página com 1.300.000 curtidas, se eu não me engano, tá? Então façam um cálculo. A metade disso, vocês vão ter mais ou menos a metade. Na pior das hipóteses, $10 a $30 aí por dia de ganhos, já dá para fazer um caldo, né, minha gente? Dá para recuperar o investimento a um período de tempo bem curto. E depois, é claro, andando dentro das regras, você vai ter aí o teu ganho perpétuo, né? Que é o ganho do AdSense, ele vai continuar.
Ande com as regras, ande conosco, você vai ter os ganhos perpétuos, você vai ter uma pessoa por trás de tudo, trabalhando para otimizar o CPC, o CPM, trabalhando para otimizar o design do site. Mudou um design de um, muda de todo mundo sai ganhando na nossa network. Essa ideia é muito legal. Hoje a nossa network ela está com 7 sites, mas amanhã ela vai estar com 250, que é o número de parceiros que a gente tem hoje, tá? Então imagine 250 parceiros, todos sendo otimizados, todos fazendo um trabalho. Quanto de movimentação AdSense que a gente vai movimentar, todo mundo vai ter o seu retorno do investimento, seus ganhos. É um trabalho muito legal. Me diga, quem no mundo está fazendo isso? Quem? Né? Isso não é pirâmide, não é golpe. É um trabalho que a gente está fazendo já desde o começo, criando arte para vocês, criando a arte do site, design, explicando como é que funciona, mostrando exatamente ponto a ponto como funciona para vocês, para a gente ganhar junto, para a gente estar junto, ter uma parceria duradoura. A Irene, por exemplo, e o Eliel são parceiros nossos já há 7 anos. Então a gente prisa a honestidade, a gente faz o trabalho correto também, tanto do depósito, a gente faz o depósito, a gente emite uma nota fiscal para a gente pagar o imposto, a gente está retendo, a gente passa o depósito para vocês pagarem a nota também, né? Na conta de vocês, conta jurídica, física, pode ser com conta poupança, corrente. O Google AdSense paga cada fechamento ele tem 30 dias, né? Então eu vou receber do mês anterior, eu vou abrir meu AdSense aqui, ó. Deixa eu mostrar um relatório total aqui. Melhor, deixa eu ir na minha página inicial. Então, na minha página inicial, olha o saldo que eu vou... meu último pagamento foi de 5 mil, tá? Então, quando fechar esse mês, eu vou receber esse mês só no outro mês, entendeu? Eu só recebo este mês, esse saldo que está parado aqui, ó. Tá bom? Então, ele fecha o mês... vai pagar esse mês que fechou no outro mês, daí o outro mês que fechou ele paga no outro mês, entendeu? Até eu fiquei confuso aqui agora, mas funciona dessa forma, tá? Cada 30 dias ele paga você certinho e tem a questão dos dias úteis, né? A gente faz a contabilidade, faz os gráficos aqui. Deixa eu ver até se eu tenho no meu e-mail aqui um último pagamento que foi feito, como é que a gente fez toda a transição aqui, né? Pagamento AdSense. Não é esse cara aqui. Eu vou pegar um pagamento que foi feito para o Eliel. Então a gente também tem um financeiro, né, que cuida exatamente disso aqui. Então ó, as notas fiscais estão emitidas aqui para o Eliel. Não vou mostrar, né, que senão vai pegar os dados dele aí. Aqui, ó. O último pagamento para o Eliel, e no caso a gente também divide, né? Se você tiver um sócio, por exemplo, a gente consegue dividir. Então aqui tem todos os portais da Eliel e da Irene. Eu não sei que há 13 dias atrás foi o último pagamento, né? Então o último pagamento foi de R$ 10.275. A gente dividiu os valores entre Eliel e Irene, tá? E aqui já tem o valor recebido em dólar, valor em real, tráfego inválido, que é a questão que eu expliquei para vocês, né? Tem o total aqui, né? Daí tem um serviço, né, que seria os 20% que a gente desconta, e também do servidor. São 5 sites, né, com uma movimentação de milhares de acessos. Ele está pagando quase R$1.000 aqui. A gente vai otimizar isso aqui. Já temos toda a estrutura já para reduzir isso aqui em quase 50%, tá? Mas, poxa, gente, R$700 para quem está ganhando 10 mil, né? Um site que atende, não quebra, não cai, não dá problema, aguenta o tranco. Poxa, tá muito legal. Mas isso aqui também a gente vai reduzir, tá? Então, não se assuste. Então, vocês podem ver que vocês ganham no volume aqui. Então, o portal de coisas de vol, que tem mais page views, tem o jeitinho de roça, tem os outros portal lá na roça, aqui, ó, que eles têm menos views. Mas todos juntos, no final, você tem o valor cheio, né? No meu AdSense eu tenho mais sites, por isso que o meu AdSense é bem maior que isso aqui. Mas esse aqui é um cliente em questão. Você vai ter um gráfico exatamente desta forma. Quando a gente for fazer o pagamento, a gente vai emitir a nota, vai explicar tudo certinho para vocês e vai efetuar o pagamento e transferência direta na conta de vocês. Também vamos mostrar o valor que fica conosco, tá? Tudo bem certinho, honesto. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nem foi uma videoaula, na verdade, foi só uma mostragem aqui, né? Uma vitrine de tudo que vocês vão ter.
e qual que é o trabalho legal que a gente está fazendo para vocês. Eu desejo que todos permaneçam na parceria, que vocês se envolvam bastante nessa parceria. O nosso sucesso depende de vocês, que a gente continue unido e de repente amanhã, daqui a um ano, de repente a gente não use o AdSense, use outra forma de ganhar. A gente pode anunciar uma marca, como o Luciano mesmo disse. A gente vai ter um alcance tão grande que nossos sites podem ter uma marca, por que não? Né? As marcas hoje, existem grandes marcas que elas pagam para serem exibidas, apenas aparecer. Coca-Cola, essas outras marcas grandes aí, de repente podem querer anunciar conosco daqui a um ano. Por quê? Nós vamos ter só 300 milhões de acessos por mês. Imagine que marca ou empresa não quer ser visualizada nesse patamar, né? Então é mais que a população do Brasil aí. De repente a gente decide quem que vai ser o presidente, né? O que vocês acham disso? Brincadeira. Pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí no comentário, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.